Shalom, Thaíta, bom dia. Bom dia, bom dia. Shalom, Maíra, bom dia. Amém, bom dia para vocês. Shalom, Gleice, Silas. Bom dia, Deus os abençoe. Eu não peguei na minha bolsinha, no meu marca-texto. Bom dia, Shalom. Só conectando aqui o meu YouTube pra gente orar. É aquela de Paetê ali em cima. A de Paetê. Isso. Então vamos lá? Vamos orar pra gente poder iniciar, agradecer ao Senhor. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Gratidão pela tua presença aqui conosco. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada por esse tempo na tua presença. Obrigada pela oportunidade que temos tido de te buscar, de aprender mais de ti. Obrigada pela tua palavra disponível para nós. Muito obrigada, Pai, por ser um Deus presente, real, vivo. Obrigada por nos amar primeiro. Obrigada por ter pensado em nós. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela tua graça. Obrigada porque enquanto dormíamos o Senhor cuidou de nós. Nos deu um sono de renovo, um sono de paz, um sono abençoado. Obrigada por todo o cuidado. Obrigada por esse dia que começou, por essa chance de sermos melhores do que fomos até ontem. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem plano de vida para nós. Obrigada, Pai, pelo teu propósito em nossas vidas. Obrigada por contar conosco. Obrigada, Pai. Obrigada. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és exaltado, Tu és grande. Como é bom te servir, como é bom te adorar, como é bom te buscar, como é bom louvar o teu nome. Obrigada por inundar mesmo os nossos ambientes com a tua doce e agradável presença. Inunda mesmo as nossas vidas. Queremos muito mais de ti, muito mais de ti do que do que nossas vontades. Cumpra em nós mesmo, Pai, o teu querer em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que seja notório, Pai, a tua presença em nossos devocionais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Vamos lá. Shalom, todo mundo que está aqui também, que foi entrando. Bom dia, Deus os abençoe. E vamos que vamos então. Hoje nossa leitura
Lucas 7. Amém? Lucas, capítulo 7. E a palavra do Senhor começa assim: Jesus cura o empregado de um oficial romano. Capítulo 7, versículo 1, começa assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem ao Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para o outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chorem. Então ela chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Não chore. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então, eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram:
João Batista... Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos chamou, nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Uau! Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, diz Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Aleluia. Versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa de um fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os seus pés. Então ela os enxugou com os pés. Ela os enxugou com os seus próprios cabelos
Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simeão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Aleluia. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada mais uma vez por esse capítulo, por essa leitura, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada. Obrigada por ser real, por ser vivo, por estar conosco. Que a tua palavra possa encontrar mesmo um lugar fértil para que possa ser plantada em nós de forma a dar frutos em nossas vidas. Não queremos ler tua palavra por ler, Pai. Nós dizemos isso todos os dias e de fato é verdade. Que a tua palavra possa entrar em nós e que possamos aprender a absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigada, Pai. Amém e amém. Bom dia, Shalom. Bom dia, Deus abençoe vocês. Roberto, mais alguém que está comigo aqui no YouTube, ao vivo, Deus os abençoe também. Vamos que vamos, né? Gente, que capítulo lindo. Meu Pai. Quanto amor, sabe? Quanto amor, quanto zelo. Delícia, nosso Pai é muito cuidadoso. Agora eu fiquei pensando aqui quanto a João, batendo essa dúvida nele. Misericórdia, né? Mas enfim, igual o pastor Daniel comentou, né? O quanto nós somos diferentes dele. Alguém se identifica? Nós nos identificamos, né? Com todos eles aqui. Cada vez que a gente lê uma parte aqui, a gente aprende. E aí fica, meu Deus, não está muito longe da nossa realidade. Então vamos lá, se tiver algum versículo aí que você queira compartilhar, escreve aí para nós e vamos ler juntos. Eu marquei várias coisinhas aqui. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou ver se na nossa Bíblia de estudo tem algo aqui para completar. Amém?
Lucas 7. Lucas 7. Vamos ver. Ó, de palavras assim, aqui no capítulo 7 a gente já vê alabastro, alabastro. Vamos ver se aqui tem algo no 37. Tem aí que significa alabastro, irmão? Na sua Bíblia? Aqui a minha tá falando assim, ó. Não tem o significado do alabastro, não, da palavra, porque eu acho que eu não lembro agora. Mas a minha tá comentando sobre essa questão do frasco de alabastro cheio de perfume. É Marcos 14, 3, né? Ah, tá. Eu quero a referência 46. Fala que é cântaro. Ah, alabastro na Bíblia do Tom também tá como cântaro. Cântaro. Um frasco. Deixa eu digitar aqui. Alabastro. Eu gosto de saber o significado, gente. Alabastro. Mineralogia, variedade de gipsita, finalmente granulada ou maciça, que quando translúcida e pura é usada para fins ornamentais. Alabastro é uma designação aplicada a dois minerais distintos, gesso e calcite. Atenção, não confunda este gesso com o gesso em pó ou gesso de Paris. Quando se fala aqui de alabastro de gesso, trata-se de um mineral estruturado e não o pó de gesso obtido por mistura. Os antigos consideravam que o alabastro é uma espécie de mármore branquíssimo, carbonato de cálcio, como o melhor material para conservar os seus ungüentos. A forma usual desses frascos era redonda, bojuda no fundo, terminando para cima num estreito gargalo, que era cuidadosamente selado. Olha, Silas está colocando aqui, ó. É como se fosse uma estalamite, raro e caro. Ele é como um cristal poderoso e leitoso. Muito bom saber. Então, é porque eu fico pensando, por que mencionar de que era feito o frasco? Se pudesse falar apenas, ela chegou e derramou um vidro, um frasco de um unguento. Provavelmente o unguento também era bem mais caro, né? Para ser colocado num vidro assim, num frasco assim, o conteúdo também é valioso, né? Aqui tá comentando, ó, muito custoso esse unguento. É evidente que era uma mulher enriquecida. Entretanto, suas riquezas não satisfaziam a fome e a sede em seu coração. Uau! Silas completou, é para mostrar o alto valor e a dificuldade de se encontrar. Olha, viu? Para realmente dar o sentido de preciosidade, de algo singular, único e não qualquer olhinho, né? Ela deve ter dado o que tinha de melhor. É verdade? Uau! Aqui, olha um comentário. Estando por trás, não fala para nós quando a gente lê ali que Jesus menciona e ela estando ajoelhada por trás, né?
dos pés de Jesus, aqui está comentando, ó, significava arrependimento. Provavelmente tinha presenciado o milagre. Toda hora esse filtro sobe aqui no meu rosto. Provavelmente tinha presenciado o milagre de ressuscitar o jovem dentre os mortos. E possivelmente tinha escutado sua mensagem aos fariseus e doutores da lei. Suas palavras tinham encontrado um lugar em seu coração. E quando fala que começou a regar-lhe os pés com lágrimas, foram lágrimas de dor e também de alegria. Dor por seus pecados e gozo porque precisamente este era quem podia perdoar os seus pecados. E de fato ele o fez. Aleluia! Enxugava com o cabelo de sua cabeça e beijava-lhe os pés. Era o costume dessa época entre os judeus, gregos e romanos. Era um sinal de afeto e reverência. Ungia-lhes com o unguento. Refere-se a seus pés. Como uma pecadora lavou e ungiu seus pés, da mesma maneira, os pecadores lhe entregaram a única coroa que ele usou, uma coroa de espinhos. Aqui diz que o fariseu que convidou Jesus, quando viu aquela cena, falava consigo mesmo, ou seja, ele estava pensando, ele não falou em voz alta. Se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher, que é pecadora. Aí, entre parênteses, este homem julgava tanto a Jesus quanto a mulher. Estava duplamente equivocado. Ela era uma pecadora. O fariseu, na realidade, muito mais pecador. Uau! E respondeu Jesus, dizendo: Ah, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. O Espírito Santo revelou ao Salvador o que este homem estava pensando. E aí o Simão fala, diz, mestre, estando entretido e com sarcasmo. Portanto, não esperava as palavras de sabedoria que estava a ponto de ouvir. Já tinha revelado a incredulidade do seu coração ao usar as palavras este homem, se fosse profeta. É, gente. Uau, hein? E que parábola perfeita que o Senhor usou, né? Para que o fariseu entendesse o grau de gratidão. Ele vai de acordo com o tanto que foi perdoado, né? Quem muito é perdoado, tem muito mais para agradecer, né? Vontade que dá que todos tivessem algo para ser tão perdoado, para que todos pudessem ser tão gratos ao Senhor, né? Ou então que isso não fosse necessário, mas que o nível de gratidão de todos fosse intenso, como de quem é muito perdoado. A Tamara comentou com a gente, nessa parte Jesus é ungido por uma pecadora. Nos faz refletir sobre perdão e gratidão. Jesus é misericordioso. E no nosso dia, por mais que pecamos, Ele nos ama. Glória a Jesus. E suas misericórdias se renovam todos os dias, quando realmente nos arrependemos verdadeiramente dos nossos erros. Glória a Deus, Tamara, é isso, né? Verdade. É isso que estamos falando. Esse versículo, essa passagem aí nos faz entender, ser gratos. O Senhor nos perdoa, nos dá nova chance. A misericórdia e a graça dele se renova.
Tão bom, né, gente? Nós temos um Deus misericordioso e amoroso. O inimigo contrário fica tentando acusar, jogar em nossa mente o que fizemos, quem somos. É o papel dele, né? Ele é acusador. Mas que você possa trazer a memória e saber que o Senhor que te conhece, que te fez, e igual a Tamara colocou aqui, quando você realmente se arrependeu dos seus erros e confessou ao Senhor, Ele é poderoso para perdoar e jogar no mar do esquecimento toda a acusação e te fazer limpo pelo sangue dele, nos dando chance de ter acesso a Ele, sabe? E ser chamados de filhos. Glória a Jesus por isso, glória ao nosso Deus, por tão grande amor, por tudo que Ele fez por nós. Aleluia. Como a Tamara comentou, e no nosso dia, por mais que pecamos, Ele nos ama e suas misericórdias se renovam todos os dias, quando nos arrependemos de fato, verdadeiramente, dos nossos erros. Nas 3 situações do capítulo 7, faço um resumo que apresenta situações que testam nossa fé, onde há compaixão e graça, onde Jesus traz lições valiosas na nossa jornada espiritual. Pai, é verdade, né? Foram 3 histórias, 3 situações que nos faz refletir sobre a fé, o milagre, a compaixão, o amor, a presença. O primeiro que nós vimos foi do empregado do oficial. Gente, o homem falou, se você mandar, só você falar, fala que eu posso, se você falar, eu também tenho autoridade entre os oficiais, eu falo para esse ir, ele vai, eu falo para esse vir, só você falar que eu creio. E assim Jesus fez, enquanto o homem mostrava a fé que ele tinha em Jesus, o Senhor já curava o empregado em casa. Glória a Jesus por isso. Nosso Deus, Ele vê o coração, né? Não o que está por fora. Ele vê o que passa em nós. E que em momento nenhum, que não seja a circunstância ou a situação que faça medir a sua fé. Que independente de como se encontre o quadro, você tem em sua mente e em você, em quem você serve. Nós somos testados, né? Igual a Tamara colocou. Diariamente, né? No nosso dia a dia, no nosso viver, nós somos testados, passamos por situações, somos provados para ver mesmo o nível em que nos encontramos de intimidade com o Pai e de fé. Porque falar que tem não é a mesma coisa que mostrar numa situação de desafio, né? Numa situação difícil. Não adianta falar que tem fé, nós precisamos exercê-la e provar nas situações que ela existe em nós. Foi com o empregado do oficial, depois foi com o filho da viúva. Gente, o rapaz já estava no caixão, eles já estavam indo a caminho. Jesus a viu e ficou com tanta pena dela, que está colocando aqui, muita pena dela. Como que, alguém escreve para mim aí, como que tá na versão de vocês? Se compadeceu? Seria assim? Jesus se compadeceu dela, porque o meu tá com pena. Versículo 13, 7:13. Compadeceu. Se compadeceu, a do Elita se compadeceu. É aqui também. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela. Não chora, disse isso para ela. Não chora, não. Que amor, que carinho do Senhor, né? Que isso seja real em nós, sabe? Um detalhe aqui pra gente também.
Quantas vezes tem pessoas passando por uma situação do lado e tem gente que nem se comove mais, sabe? Não tem mais uma sensibilidade de querer ajudar, de querer aliviar aquilo. Quando você começa a pensar no outro, querer o melhor para o outro, fazer algo pelo outro, isso prova a presença do Espírito Santo em nós, sabia? Porque não tem como você ver alguém do seu lado por uma situação difícil e isso não te incomodar, e isso não te afetar. A compaixão, ela prova a presença do Espírito Santo e é uma forma que nós vemos aqui de presenciar um milagre. Não chore, disse ele, no sentido de compaixão, compadeceu por ela. Não chore, disse ele, isso. Tá vendo, gente? Se compadeça, que o Senhor possa derramar sobre nós compaixão também, né? Não é apenas os nossos problemas, os nossos desafios, o nosso dia a dia, as nossas lutas, é o eu, é o meu, é o nosso, é o nosso, é o nosso. Não, é o dos outros, é o deles, é o seu. É pensar um no outro, ajudar uns aos outros. Isso é demonstrar o amor que o Pai fala conosco desde lá das cartas de Paulo, né? Ame uns aos outros, ame seu irmão, ame, ame, ame. A compaixão é uma prova de amor. Se pôr no lugar e tentar fazer de tudo, né? Para ajudar essa pessoa. Não chore, Jesus disse a ela. Eu imagino que juntamente com esse não chore veio um abraço, sabe? Ou um abraço ou secando as lágrimas. Não tem como também a viúva estar ali chorando, sofrendo, na frente do caixão. E Jesus fala lá de longe, não chora não. Não são apenas palavras que fazem a diferença, é a nossa atitude. Falar não chore, mas está ali, acalentar, dar um abraço, secar as lágrimas, está perto, sabe? Ele chegou mais perto e tocou no caixão, tá vendo? Ele falou e se aproximou, gente, foi se aproximando. E os que estavam carregando pararam. Moço, levanta daí. E o moço sentou-se no caixão e começou a falar. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, gente, o moço já deve ter levantado e continuou um assunto que ele não tinha terminado antes de morrer. Tipo, e aí, gente, não sei o que, não sei o que. A primeira coisa que veio na minha mente, começou a falar. Mas não, pode ser também, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou sentado? Por que vocês estão me carregando? Provavelmente, né? As primeiras palavras de, uau, o que eu estou fazendo aqui? E aí cai a ficha de, você morreu, mas Jesus te deu uma nova chance. Oh, Pai, meu Deus. O milagre não foi apenas para a mãe. O milagre não foi apenas para aquela viúva que era só e o Senhor trouxe de volta seu companheiro de vida. O milagre não foi só para ela. O milagre foi para esse rapaz que o Senhor deu mais uma chance. Meu Deus. Por isso que fala, né? O Senhor, Ele é Deus de infinitas segundas chances. Infinitas segundas chances. E todos podem ser abençoados e absorver desse cuidado do Senhor. Já pensou se fosse limitado, gente? Ele fala, poxa, acabei de curar um ali, não posso fazer isso agora. Tem que esperar algumas horinhas para recarregar meu poder de cura ou de ressurreição, ou só amanhã, porque como eu já gastei um pouquinho aqui do poder, o nível que eu tenho agora de poder, não dá para fazer uma ressurreição.
Oh Deus, o poder dele é ilimitado, o Senhor é todo poderoso, ele pode fazer tudo o tempo todo, quantas vezes quiser, sempre, sempre, sempre. Oh, aleluia, aleluia, glória a Jesus. E nesse processo, quando Jesus mostra aqui a parte dos discípulos de João Batista, que por um instante bateu uma dúvida se esse era mesmo ou não. Ele tinha batizado Jesus já, mas enfim. E Jesus, naquele momento, eles presenciaram, os discípulos de João Batista, vindo para questionar, presenciaram. Eles perguntam, João pediu para a gente perguntar se o Senhor é aquele que vai chegar, que ia chegar, ou se a gente tem que esperar ainda um outro. Tira só essa dúvida para nós. E aí, naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Jesus, naquele momento, curou muitas pessoas dos seus sofrimentos. Gente, tinha pessoa ali no meio que aparentemente não estava precisando de uma cura, não. Aparentemente não tinha uma doença explícita. Provavelmente, às vezes, até o coração colocava, tem tanta gente pior aqui. Aquele ali não tem isso, esse não tem aquilo, esse não enxerga, esse aqui não anda, esse aqui não ouve. Então, não é nada perto deles. E ao mesmo tempo, isso faz mesmo refletir, porque às vezes levou tanto a vida assim, porque eu não sou nada, eu sofri, eu sofro e tal. E aí na hora que chega numa situação dessa e vê, quantas pessoas piores do que eu. Mas ao mesmo tempo podem ter pensado, não é minha vez, não chegou o meu dia. Eles vão ser curados e eu novamente volto para casa com essa tristeza na minha alma. Novamente para casa eu vou voltar com essa ansiedade que me acompanha há tantos anos. Novamente eu vou voltar para casa e ficar sozinha. E não, o Senhor naquele dia, igual nós falamos para ele, não tem limites e não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem um sofrimento maior do que o outro. Para todos o Senhor se importa. Ele se importa com todos. Naquele momento, no meio daquela multidão, muitos foram curados de doenças e de sofrimentos. Aleluia. Olha o cuidado do Senhor que vai além dos nossos olhos. Ele conhece o nosso coração e as nossas necessidades. Por mais que muitas das vezes você não precisou expor, porque não era algo visível, como um cego, todo mundo vê quando ele chega que o que ele precisava naquele momento, a cura, era para que voltasse a ver. E às vezes a pessoa com um sofrimento estava ali do lado, aparentemente perfeita, tudo certinho. Por isso que fala que o Senhor, ele vê o nosso coração e ele conhece as nossas necessidades. E tanto o cego voltou a ver, quanto aquela que aparentemente estava sadia. Mas o Senhor curou os seus sofrimentos, tirou os seus sofrimentos. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória ao nosso Deus. Tem vezes, mas alguém colocou algo que eu perdi. O Tom comentou, isso destaca para nós que mesmo os que estavam andando com Jesus não tiveram tamanha fé que o soldado romano teve. Uau! Exatamente isso, amor. Exatamente. Tá vendo, gente? Jesus fala, eu não vi até hoje alguém com tamanha fé como esse homem. E esse homem era quê? Era uma pessoa improvável. Era um improvável.
Os que estavam andando com Jesus, os que já haviam presenciado milagres, os que viram o Espírito Santo descer sobre ele no batismo, os que estavam acompanhando a caminhada de Jesus. Era para que automaticamente sua fé aumentasse. Quando você tem uma experiência com Deus e que a sua fé ela é respondida, automaticamente ela vai aumentar. Viu um outro milagre, a sua fé aumenta. Viu um outro, uau, eu creio mesmo, Jesus faz, eu tô vendo, eu tô vivendo isso. E mesmo assim, esses acompanhavam. Tinham em todas as situações um combustível para acrescentar na sua fé. E no meio deles não havia alguém com uma fé tão grande como a do soldado, gente. Meu pai. Era um improvável. Provavelmente com olhos acusadores, né? Para ele também. Uau! E Jesus fala, eu não vi ninguém com uma fé como essa. E eu não percebi que, Jesus, eu não mereço te honrar. Eu acho lindo isso que ele fala, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Ele deveria ter ido a uma casa arrumadinha, né? Era um soldado, ele tinha um nível de autoridade ali. Então, provavelmente, tinha uma acomodação melhor, né? Mas eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. E eu acho também que eu não mereço nem a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Meu Jesus, eu acho que isso precisava ficar em nossos lábios todos os dias quando a gente fosse orar, sabe? Não mereço nem a honra de estar falando com você pessoalmente, Jesus. Então, se o Senhor dá somente uma ordem para mim, fala aí que o meu empregado vai ficar bom, porque eu creio, só dê a ordem. Meu Jesus. Ele tinha compaixão, viu, gente? Nós vemos aqui, ó, mais um ato de compaixão, não apenas de Jesus, mas do soldado também. O soldado não estava pedindo por ele, o soldado não foi atrás de Jesus para uma bênção. Ele não tinha? Eu acredito que sim. Nós todos nós sempre temos algo para poder pedir se estiver na frente de Jesus, né? Todos nós temos. Acredito que o soldado também tinha seus desejos, seus anseios, alguma coisinha para poder aproveitar a oportunidade de pedir. Mas não, gente. Ele foi pedir pelo seu empregado. Meu Deus. Outro ato de humildade e compaixão. Ele pediu pelo empregado. E aí vem depois Jesus manda a benção e cura o empregado. Eu nunca vi um homem com tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Uau! E aí depois Jesus encontra a viúva, tem compaixão também. Olha o ato de compaixão presente nos milagres, gente. Compaixão e fé. E o milagre acontecia. Aí os mensageiros de João Batista presenciaram as curas. Jesus fala, vai lá, conta para ele que vocês viram e que vocês ouviram. Diga para ele. E os pobres recebem o evangelho, os mortos ressuscitam. Conta para ele isso. Só fala isso. João Batista já vai perceber. E eu posso dizer uma coisa para vocês? Aí ele fala, felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Nosso Pai. Eu imagino na hora Jesus batendo aquela decepçãozinha, né, com João. Foi necessário porque Jesus queria ensinar isso para as pessoas. Não duvidem. Igual nós já sabemos, gente, nada sai do controle do nosso Deus, tá? Tudo o Senhor, Deus, sabe. Por mais que tenhamos o livre-arbítrio, nós temos propósito, né? O Pai tem o controle nas suas mãos e é tudo intencional. Tudo que Jesus fez aqui, todo o caminhar do Senhor Jesus foi intencional. Então essa situação com João Batista
foi intencional também para que tivesse esse momento onde esses milagres aconteciam e também para que o Senhor falasse: feliz aquele que não duvida de mim. Eu falo, acredita e não tem a sua fé medida. Eu falo, acredita e não preciso repetir para que acredite, para que entenda, gente, que nós sejamos as pessoas que o Senhor falou uma vez: toma posse, crê e segue. Vamos tirar de nós o espírito de dúvida, o espírito de medo, de receio, de preocupação. O Senhor falou: toma posse, crê e segue. Continua firme e constante. Assim deve ser a nossa vida. E eu profetizo isso sobre vocês em nome de Jesus. Vamos lá. Estou me empolgando, Senhor Jesus. Olha a hora. E aí a Tamara comentou, né? Que fala sobre a fé, compaixão, graça, onde Jesus faz lições valiosas na nossa jornada espiritual. Jesus sentiu compaixão. Isso. Jesus, em completar a frase da Tamara. Jesus sentiu compaixão por ela. Não chore, disse ele. Uau! E a Gleice escreveu: eu sempre penso assim, tem sempre alguém precisando mais que eu. Isso me impedia de me achar merecedora do perdão. Uau, Gleice, tá vendo como o Senhor trata de nós? Você não é menos merecedora. Por mais que existem níveis diferentes, igual nós vimos aqui, aquele que devia 50 e o que devia 500, e a pessoa perdoou os dois, a dívida dos dois. Quem devia 500 se sentiu muito mais amado e perdoado, porque a dívida dele era maior. Então, por mais que existem pessoas que pecaram muito mais do que você, que recebem o perdão e a cura e o amor com muito mais intensidade, você da mesma forma também recebe o amor e o perdão. E o nível disso não é do dono que fez o milagre, que perdoou, porque ele perdoou os dois da mesma forma, mas é de acordo com a nossa experiência e da forma com que nós recebemos. Então receba hoje, se sinta hoje merecedora do amor e do perdão do Pai, independente do nível que tenha sido. Você é merecedora, sim. E Ele mostrou aqui para nós hoje que, independente da situação, Ele está ali disponível para ajudar a todos, curar todos, perdoar todos aqueles que se achegam a Ele. O Senhor, Ele está disponível. Aleluia, amém, Bia. E a Maíra comentou também. João estava angustiado, preso, se questionando. E nós também agimos assim, quando ficamos angustiados pela situação que nos encontramos. Então Jesus vem e dá essa resposta que serve para nós. Uau, Maíra, exatamente. A situação que João se encontrava fez com que ele pensasse sobre isso. Porque provavelmente ele idealizou: assim que Jesus chegar, assim que o Messias vir, eu vou anunciar e vai ser mil maravilhas. Eu vou na frente anunciar quem é ele, e ele vai vindo fazendo os milagres, e nós vamos caminhar cumprindo a vontade de Deus. Só que não foi desse jeito. E ele levou uma... Opa, peraí. Tô aqui preso, não tô fazendo o que era para ser feito. Então, será que é ele mesmo? Será que não é? E aí, em vez dele questionar a situação, o que o colocou naquela posição ali, o que o levou a ser preso, e entender as atitudes dele, ele começou a questionar quem era Jesus. E isso é outra lição para nós aqui. Muitas das vezes a gente está em situação e não reconhece que o que fez você chegar naquele ponto foram as suas atitudes. Foi você mesmo que se colocou ali. O que você fez te levou aonde você está. E muitas das vezes naquela posição você quer
interrogar Jesus. Por que eu tô aqui? Por que o Senhor não tá comigo? Por que eu cheguei nesse ponto? Onde você tava? E aí é perigoso porque até blasfema. E murmura, e murmura. E começa a questionar quem é Jesus. Será que é Ele mesmo? Será que Jesus ouve mesmo? Será que Ele responde oração? Será que Ele é o mesmo de ontem? Ele ainda continua fazendo milagres? Porque comigo não está sendo assim? Eita, Jesus! E aí a gente entende aqui hoje com João que muitas das vezes nessa situação que nos encontramos, começam a vir os questionamentos. E aí é fácil começar a questionar a atitude do outro e não começar a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Por que eu tô aqui? O que eu posso ter feito que me fez chegar nesse lugar? Autorresponsabilidade. Eita Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Pai. Gente, perdão pela hora, hoje esse capítulo de Lucas, com essas 4 histórias, né? Porque a gente falou do empregado do oficial, o filho da viúva, a parte dos mensageiros de João Batista, para questionar sobre Jesus. Aí Jesus, na casa de Simão, onde a moça joga o óleo valiosíssimo, que nós nem chegamos nessa história, né? Para comentar sobre ela, de fato. Mas ela é também sobre essa passagem. Meu Pai, que capítulo enriquecedor, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Eu amo comentar eles com vocês. Eu gosto demais dessa troca. Como que eu aprendo? Gratidão pela presença de vocês, gratidão pela disponibilidade de estar aqui comigo. Que o Senhor complete a palavra dele no coração de vocês. Um dia de paz, um dia abençoado. Amanhã a gente está aqui. Amanhã, gente, antes da gente começar o capítulo 8, caso alguém queira fazer um comentário do capítulo anterior, nós temos essa liberdade também. Pode trazer algo que não trouxe hoje, ou se o Espírito Santo de Deus for revelando algo para você, compartilhe aqui também. Amém? Deus os abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Não apenas o dia de hoje, não apenas essa segunda-feira, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim vai. Uma semana de vitória, de boas novas, de experiências com o Espírito Santo, de intimidade com o Pai, em nome de Jesus. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Beijo, desculpem o horário, mas hoje foi diferente, tinha muita coisa pra gente comentar. Aleluia por isso. Amém? Ele tem liberdade em nosso meio, né? E tem como a gente contê-lo. O bom que, como o nosso devocional fica salvo, as pessoas que às vezes estão ao vivo e precisam sair por causa dos seus compromissos, depois elas vão ter acesso. Voltam aqui e continuem da onde teve que parar. Mas que bom que nós temos essa oportunidade de poder salvar esse conteúdo e poder compartilhar com outros, convidando para vir aprender com a gente, junto conosco. Amém? Beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana em nome de Jesus. Até!